Ok. Então, primeiramente, muito obrigada por vocês participarem do nosso café. Eu sei que é um momento super gostoso e eu sei que agora está ficando um pouquinho mais difícil das pessoas começarem a participar, principalmente o pessoal que está nos Estados Unidos. Agora que a quarentena tá liberando um pouquinho mais e o tempo tá ficando gostoso aí, né? Tá todo mundo indo pra praia, indo pro parque, querendo passear. Então eu sei que vocês tirarem esse tempinho aí no domingo de manhã é muito especial e eu agradeço bastante. Eu vou colocar vocês no mudo. Era só um pouquinho para não ficar aqueles barulhos ou aquela criança que acaba gritando. E eu lembro que uma vez eu dei uma bronca nas minhas crianças em uma reunião, assim, foi bem vergonhoso. Mas, enfim, muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa provavelmente vai ser o último café da manhã que a gente faz aos domingos. A gente vai estar mudando essas reuniões para algum dia da semana, provavelmente à noite, tá? Mas aí a gente vai avisar vocês para os próximos meses como é que a gente vai fazer. E hoje a gente veio falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, né? Eu acho que esse assunto de hormônio, do nosso ciclo feminino, os óleos essenciais, né? Como eles podem estar ajudando em várias questões e até apimentar o relacionamento no quarto. E eu tô morrendo de vergonha que eu tô do lado da câmera do Salatiel aqui, onde eu estou vendo. Eu vou colocar aqui um negocinho para não... Mas tudo bem. Mas é um assunto que eu acho que é tão importante, né? Porque eu não sei qual a experiência de vocês e a fase da vida que vocês estão, mas o que eu passei, né? Depois, principalmente depois de ter as minhas filhas e ver como os meus hormônios, né, deram uma grande mudada e uma caída, e eu me peguei lá naquele momento em que a minha progesterona basicamente não existia, né? E quando eu fui ver, assim, eu falava, gente, mas eu não me sinto mais mulher, eu não me sinto mais, né, feminina, eu não tenho vontade de nada, eu não tenho vontade nem de afeição, né? E eu tenho certeza que eu não sou a única que passa por esses desafios, né, pós-maternidade. E eu sei que muitas de vocês que estão aqui também estão passando por aquela fase da pré-menopausa, menopausa, onde também dá uma grande bagunçada, né, nos nossos hormônios e como isso afeta a gente, né? Afeta tudo. Então, acho que é um assunto super importante. A gente convidou algumas pessoas bem especiais para esse café da manhã hoje, que vão também estar ajudando a gente a falar um pouquinho sobre o nosso ciclo e como os hormônios funcionam. Mas antes de tudo, eu vou contar um pouquinho só da minha história de como eu descobri os óleos essenciais para me ajudar e como essa minha jornada de aprendizado, né, sobre os hormônios e óleos essenciais começou. Como eu falei, eu tive duas filhas, né, em um período muito curto de tempo. Então, eu tive uma, amamentei por muito tempo e logo em seguida né, engravidei da segunda e amamentei. Então, foi um período de mais ou menos 3 anos aí, onde os meus hormônios ficaram, né, nessa coisa de gestação, amamentação, gestação, amamentação. E depois disso eu me senti assim muito, como eu falei, né? Não estava me sentindo mulher, não estava me sentindo feminina. O meu ciclo não, na verdade, não tinha voltado ainda por conta da amamentação. E meu marido já falava assim, nossa, eu acho que você não me ama mais, né? Você não quer mais nada a ver comigo. E fora o cansaço, fora, né, tudo assim de você estar cuidando de criança, né? Que isso daí também pesa muito. Mas eu sabia que era uma coisa mais hormonal. E aí eu já havia começado a usar os óleos essenciais. E nos grupos, né, que a gente participa, que vocês devem estar também, eu comecei a ouvir muito falar sobre um óleo em específico para ajudar os hormônios, que é o Progestins Plus. E eu fiquei curiosa, né? Eu falei, nossa, mas tanta gente está falando bem desse óleo para os hormônios, o que será que é e coisa e tal. E eu comecei a fazer minha pesquisa, né? Porque eu acho que
todo mundo que tá aqui, por mais que eu vou falar e te passar essas informações, nada melhor que você conhecer o seu corpo e você ir atrás e pesquisar se isso vai ser bom para você no momento da sua vida, certo? Então eu fui pesquisar, por quê? Porque eu ainda estava amamentando a minha filha. Então eu fui ver, será que isso daí vai ser bom para mim nessa hora? Será que eu devo esperar ou não? E na minha pesquisa eu vi que, ok, eu acho que vale a pena tentar. E eu comprei esse olhinho aqui. E eu, né, cética como sou, mesmo já conhecendo os poderes dos olhos, comecei a usar ele. Eu comecei a usar somente uma vez ao dia, porque como eu estava amamentando, eu fiquei com medo de secar o leite. E fui usando, né, meio que, ok, vamos ver, provavelmente vai demorar alguns meses para isso daí começar a funcionar no meu corpo. E foi engraçado que, assim, em 2 semanas eu já vi que o meu período de ovulação, meu período fértil já tinha voltado. E eu percebi isso porque foi uma semana que eu basicamente ataquei o meu marido, né? E fazia tanto tempo que isso não acontecia. E eu falei, uau, até meu marido ficou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não sei, será que é esse óleo? Mas ainda meio cética, é o Progessence Plus. Eu vou passar aqui no slideshow depois e eu falo para vocês, aí vocês conseguem anotar. Aliás, tudo que eu vou passar aqui, eu criei essa apresentação, mas também está transformada num e-book, que eu vou estar passando para vocês no final, tá bom? E aí eu ainda continuei, né, meio no cético, assim, vamos ver o que realmente acontece. E 2 semanas depois, né, ou alguns dias depois, 15 dias depois, eu tive a minha primeira menstruação depois de 11 meses, né, depois do meu parto, depois de 11 meses amamentando. Então eu realmente vi que esse óleo, ele tinha um poder, né, muito bom. Eu não tive nenhum efeito, né, nenhum side effect, nenhum efeito ao contrário ou alguma coisa que me deixou mal, porque ele é um óleo que, na verdade, ele funciona com o nosso corpo para ajudar o nosso corpo a balancear os nossos hormônios, e foi uma coisa que me ajudou bastante. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre esses óleos. E só uma coisa que eu vou apontar aqui para vocês é que esse workshop todo basicamente foi criado na nossa amiga Lucy, a Lucy Libido. Ela é uma pessoa que começou a buscar muito, né, para si mesma e para ajudar as amigas dela sobre os óleos essenciais. Pesquisou pra caramba e ela, assim, é uma pessoa assim, que tem muito material bacana. Então, esse livro eu super recomendo. Quem está nos Estados Unidos, fala inglês, que queira aprender. É um livro super fácil de ler e ela descreve super bem cada um dos óleos, tanto para os hormônios como para o sexo. E é bem bacana. Ela também tem um grupo chamado Lucy Libido no Facebook. Então, quem quiser seguir, é só entrar na página dela. Eu super recomendo, porque é bom demais. As informações que eu vou passar aqui, obviamente, não vão ser tão extensas por conta do tempo, mas quem quiser realmente ir mais a fundo, pode ir. Chama Lucy Libido. Lucy Libido. E tem na Amazon mesmo, vocês podem procurar lá, não é um livro caro, tá? Ok, então essa é a minha história de como tudo começou para mim com relação a isso. E eu gostaria aqui de estar apresentando para vocês uma pessoa que foi convidada nossa. Ela é uma médica de família, né, médica geral, general practitioner em inglês, e uma pessoa que sabe muito sobre os hormônios, né, que sabe mais do que eu, e vai contar um pouquinho pra gente. Maria Clarice, você pode tirar o seu do mudo? Você consegue fazer isso? Tirei. Olá. Consegui. Olá, Ai, que legal. linda! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Eu fico vendo os stories e o Instagram de todo mundo que vocês podem imaginar. E eu comprei, assim, eu sou médica residente, né, de medicina de família.
e barra amo óleos. Então, eu tô no grupo, a Ju, comprei com a Ju o meu kit, né? E vivo perturbando o juízo dela, perguntando um monte de coisa, porque eu quero, né, conhecer e saber mais dos meus olhos, o que eu posso fazer. Eu não vejo a hora, eu fico vendo os stories das gringas, gente. Cada óleo melhor do que o outro, assim. Venham logo pro Brasil. E aceitei falar sobre os hormônios, né, o funcionamento mesmo dos hormônios no corpo humano, porque eu estudei quase 10 anos da minha vida sobre isso, então assim, bem tranquilo para mim falar. Eu estava conversando com você, com a Pan e com a Ju sobre o que são os hormônios primeiro, né? A gente entender que hormônio, o que é? É uma coisa que vem de fora, é uma coisa que a gente produz, onde que a gente produz. Isso tudo são bastante questões que a gente fica pensando. Principal coisa que se eu pudesse sintetizar assim, em uma palavra, o hormônio é como se fosse um mensageiro. Então, é o hormônio que leva uma mensagem de um lugar para o outro, né? Então, ele é uma molécula, uma substância, ele é liberado pelas glândulas, né? Glândulas que são glândulas hormonais. Então, no nosso corpo, homem e mulher, a gente tem glândulas hormonais que liberam essas substâncias que levam uma mensagem e lá no local onde elas têm que né, receber essa mensagem, acontece uma reação, tanto no homem quanto na mulher. E aí, eu vou falar principalmente sobre os hormônios do ciclo menstrual feminino, né? Porque é uma cascata, e são 4 hormônios principais, né? Que eles são liberados tanto numa glândula que a gente tem dentro da nossa cabeça, que chama hipófise. Então, já pensando aqui, na nossa cabeça sofre bastante a possibilidade de estresse, e aí algumas coisas desregulando, e aí esses hormônios, né, que são liberados pela hipófise, eles estão sujeitos a isso, ao emocional, à pandemia, muita coisa. E os hormônios dos ovários, né? Os ovários da gente, né, da mulher, também libera 2 hormônios que eles agem diretamente no útero. Então, primeiro eu esqueci de colocar aqui, mas eu queria mostrar um calendário para vocês. Calendário 1, 2, 3, 4, 5. Esse calendário não é o calendário da mulher. Cada mulher tem o seu calendário. Que ele começa, o dia 1 do calendário da mulher, pensando assim, vamos começar do 1. O dia 1 do calendário da mulher é o dia do sangramento, da menstruação. Todo mundo que menstrua sabe que o primeiro dia que, às vezes não sabe, pode ser que não saiba, o primeiro dia do sangramento, ele é o dia 1 do calendário da mulher, do ciclo menstrual da mulher. E nesse dia 1, que é quando está assim, a baixa dos hormônios, que é quando, né, a gente percebe que a progesterona está baixa, porque aí eu vou começar do final. A progesterona está baixa, tem a oscilação de humor, e aí tem isso. A maioria das mulheres sangra ali em volta de 1 a 7 dias, né? E pode ter os sintomas que a gente sabe, de cólica, essas coisas. Passando desse 1 até o 14º dia, né? A gente vê o aumento de alguns hormônios, né? Quais são esses hormônios que vão estar subindo, indo para a continuação do... Deixa eu colocar aqui a fotinha. Olha, eu não sei se dá para ver. Esse aqui é o dia 1 da mulher. Os hormônios estão ali meio baixo. Aí pode ter, por conta da baixa desses hormônios, um inchaço. E passando ali por volta do dia 10, o que começa a aumentar? O estrogênio e o LH. Para quê? São os hormônios que vão fazer a mulher ovular. Então, ali por volta do dia 10, tem o estrogênio, que ele é secretado pelo ovário, e o LH, que ele veio da cabeça. Então, esse iniciozinho do ciclo, do dia 1 até a ovulação, ele é mais ou menos fixo. Sofre a influência do externo, das emoções, do estresse, mas ele é mais ou menos fixo. E então, quando tem esse pico desses 2 hormônios, que são o estrogênio e o LH, por volta ali do 14º dia, a mulher ovula. Então, a mulher ovula e a viabilidade do óvulo, ela fica durante alguns dias só. Por isso que não é
todo dia do mês da mulher que ela pode engravidar, né? Hum. E então, por volta ali do dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, é possível que a mulher engravide, e a gente chama isso de período fértil, né? E aí, passou esse período, e aí, muito provavelmente, era o período que a Pam estava falando, que ela estava atacando o marido dela, porque esses dois hormônios, eles favorecem muito, muito, muito o desejo sexual da mulher, a lubrificação da mulher, a vontade, a abertura para o sexo, né? Assim, é hormonal. Isso não tem explicação, a gente é refém de algumas partes, né, do nosso ciclo. E aí passou a ovulação, o outro hormônio que vai subir depois é a progesterona. A progesterona, ela vai subir, vai aparecer aqui, para vocês. Esse é esse roxinho que vai vir para o lado de cá. E vai passar para a segunda fase do ciclo. A segunda fase do ciclo, ela vai acontecer mais dentro do útero, sobre o efeito da progesterona no útero, que ela vai começar a entender que passou a ovulação, então é possível que a mulher tenha engravidado, vai preparar o útero para a casinha para receber o óvulo, se for fecundado. Se não foi fecundado, a progesterona vai perceber que não aconteceu a anidação, não aconteceu a fecundação, e aí vai começar a cair, né? A progesterona caindo. São aqueles dias ao redor do... Estou voltando para o primeiro dia do ciclo. São aqueles dias que a gente vai ter a famosa tensão pré-menstrual, que é real, que existe, é uma experiência que mulheres têm de várias formas possíveis, desde um quadro um pouquinho mais sério, com muito alteração de humor, que a gente chama de disforia, e com dor, com inchaço, com irritabilidade, sem falta de desejo para sexo. Isso tudo não é frescura, a gente tem que dizer isso, que é muito real, acontece, incomoda, atrapalha muito assim, a vida produtiva das mulheres. E outra coisa que você tinha me falado, que era que perceber como que a gente fica mais disposta em alguns momentos do ciclo. Eu, por exemplo, tô no finalzinho da fase do início do ciclo. Então, ali volta do dia 7, então o estrogênio está aumentando e estou super disposta. Estou assim, correr uma maratona, assim, estou bem no início, entendeu? Mas para algumas mulheres que estejam lá próximo do finalzinho do ciclo, de uma duração de 1 até 28, 29 dias, que é normal, né, ter esse valor. Então, é interessante também pegar um calendário mesmo e marcar quais foram os dias que eu sangrei. Então, o primeiro dia do sangramento é o seu dia 1 e você vai saber quando que é. Eu vou interromper você aqui um pouquinho. Eu vou falar, Deb, você pode entrar aqui também com a gente, tirar o seu celular do mudo? Sim. A Deb é uma amiga minha de muito tempo, ela foi minha doula de parto, mas ela faz um trabalho muito lindo também com relação ao ciclo da mulher, né? E eu não sei o que aconteceu com o celular dela, mas acho que ela vai voltar. Mas ela trabalha com o sagrado feminino, né? Essa coisa do período de uma forma mais holística, né? Sim, claro. E ela faz justamente isso que você falou, né? De marcar o dia, ela tem a mandala lunar. Ai, sim. Eu não... É muito interessante, né? Eu participei de alguns workshops que ela dá, e como é interessante a gente começar a marcar e começar a entender quem a gente é e como a gente muda, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente é tratado como um robozinho, né? A gente tem que estar sempre bem todos os dias do mês e produzir, e estar criativa e fazer todas as coisas. Eu acho que a Deb caiu. Eu tô aqui. Tá aí. Pode falar um pouquinho, Deb. Você explica bem. Bom dia, gente. Bom dia. Pam, eu acho que de repente a gente pode esperar a Maria Clarissa terminar a linha do raciocínio dela, dos hormônios, e aí a gente entra com a mandala lunar, que aí o que você acha? Tá, pode ser, com certeza. Sim. Eu estava justamente falando isso, que na minha prática na residência, eu prescrevo o aplicativo. Então, olha, tem um aplicativo para você marcar
assim, que se não conseguir fazer no calendário, então eu uso para mim mesma o Clue, que é muito bom, assim, vários aplicativos de menstruação para estimular a se conhecer, entendeu? Não é só aquela coisa prescritiva. Eu sou completamente contra uma medicina tradicional que trata as pessoas como robô, o corpo da mulher como robô. Quem conhece a medicina de família e comunidade sabe que é total da holística, a integralidade da pessoa, de tudo como ela é. E, assim, é uma especialidade que precisa ser mais conhecida no Brasil. Vou até levantar minha bandeira aqui. Porque nos Estados Unidos e na Europa como um todo, eles são bem, bem valorizados e a gente tem muito, muito, muito nosso valor. E, assim, por conta do jeito que a gente trata o sujeito como o todo dele, isso é muito importante. E aí é isso, assim, falei do início até o 28º dia, né, em geral, que dura o ciclo da mulher. E acho que fala isso, falo da menopausa. Pode Posso falar falar. da menopausa? Como é que os hormônios... O que acontece na menopausa é que aquelas mesmas glândulas que ficam ciclando a cada 28 dias, 29 ou 30, elas têm uma lentificação da produção delas. É muito delicado falar de menopausa porque a mulher não cicla mais. E aí pode ser que aconteça que não se sinta mais mulher, que sinta de um outro jeito, não estou ciclando, não sou mais mulher. Então, é para dizer que continua, assim, a glândula no mesmo lugar, só que produzindo menos hormônio. E aí, menos hormônio vai estimular menos o ovário e os ovários a produzir os hormônios do sangramento, né, da menstruação. Então, a mulher é como se estivesse mantendo um nível horizontal, né, de hormônio que não estimula o útero e não faz sangrar. Então, a mulher continua com os mesmos hormônios que tem, só que numa taxa menor, que não faz a vida do ciclo do sangramento, entendeu? E isso é muito importante ressaltar também por conta das condutas, né? Da gente ficar pensando em se toda mulher precisa de realmente reposição hormonal, qual que é o equilíbrio hormonal que ela está precisando naquele momento. Então, isso tudo vai dizendo do que a mulher está precisando, o que é que está apresentando de incômodo, né? A menopausa não é uma doença, o ciclo menstrual não é uma doença, não, a gente fala que sintoma, eu acho um termo até muito pesado para a gente ficar pensando, tipo assim, não é uma doença, é o seu ciclo de vida, a sua idade, como é que você está se sentindo agora. E isso tudo, eu acho, né? Eu não estou ainda, eu tenho 31 anos, eu não tive filho nenhum. E eu acho que os óleos podem ajudar muito, como ajudam em qualquer fase, né? Do ciclo da gente, da vida da gente, de estresse, de pandemia, essas coisas que estão acontecendo. E, gente, é isso. Eu só queria contribuir mesmo com essa fala. A Ju falou que podia ser bem rapidinho. E eu tô muito curiosa para Doula, assim, falar. Quero saber, assim, bastante. Não tenho contato com nenhuma, tô animada. Quem sabe é um trabalho aí que vocês podem estar fazendo em conjunto. Maria Clarissa, se você quiser deixar aqui nos comentários também alguma forma de contato com você, quem quiser, precisar sim. entrar em Eu contato. tô iniciando esse meu Instagram pessoal, gente. É meio difícil divulgação, porque eu sou um pouco tímida, mas eu adoro conversar, assim. A gente ajuda. Obrigada. Mas muito obrigada e ao decorrer da apresentação, se eu falar alguma coisa e você quiser adicionar alguma coisa, pode tirar o seu microfone do mudo e ajudar, tá bom? Eu agradeço bastante. Isso aí. Ai, que delícia, né? Bom, falar sobre esse assunto para mim, a gente pode ficar aqui, gente, ó, o domingo inteiro, então. Bom, meu nome é Débora Marchetti, eu trabalho com ciclos femininos já há muito tempo, há mais de 13 anos. O universo da mulher faz parte da minha vida. A minha formação é em fisioterapia, com foco na saúde da mulher. Também sou doula de parto e pós-parto, faço trabalho de terapia holística, de integração com trabalho de energia, então utilizando os óleos essenciais e homeopatia, então com foco na ginecologia natural. E eu também tenho um projeto que chama Escolha Dela. A Escolha Dela trabalha com o resgate dos saberes ancestrais, que todas nós temos dentro de nós,
ciclos lunares e o sagrado feminino. Então, essa comunicação que o nosso corpo tem, como a Maria Clarissa estava explicando, essa dança hormonal que a gente passa todos os meses. De uma hora você tá com a energia super para fora e as outras semanas com uma energia mais interna. A gente fala muito disso dentro do projeto, da escolha dela. E como a Pamela estava falando, nós temos uma ferramenta de autoconhecimento que é a mandala lunar. Então, o que acontece? A gente tem os óleos essenciais para nos ajudar, para trazer o bem-estar físico, mas quando a gente passa a nos conhecer, a ter um manual de instrução, como cada pessoa funciona, como a Maria Clarissa falou, cada mulher tem um ciclo, cada mulher vai ter um comportamento. Desculpa. Então, a gente faz essa costura da gente observar a lua no céu, como que ela tá, a fase da lua cheia, crescente, minguante e nova, com a nossa lua interna. Nós, enquanto mulheres, a gente costuma dizer que essas quatro fases do ciclo menstrual é a nossa lua interna. Então a gente começa a observar, fazer esse caminho para descobrir como eu estou. A questão da fase pré-menstrual, que é uma fase que pode desafiar muita gente, muitas mulheres, que você quer entrar numa jaula. Eu costumo dizer isso, que antigamente eu queria entrar na jaulinha e não queria conversar com ninguém, eu me sentia muito indisposta. Hoje, conhecendo o meu ciclo, tendo uma intimidade com como eu me sinto nessa época e quais são os recursos que eu posso utilizar, quais são os óleos que eu posso usar em termos da nutrição e descanso, né? Nessa fase pré-menstrual, como ela é uma energia mais interna, o convite é realmente a gente desacelerar. A sociedade que a gente vive hoje, com tantas demandas, a gente não tem essa oportunidade de fazer essa pausa, né? Dia a dia, filhos, todos os papéis que a mulher executa, às vezes é muito difícil. Então, quando a gente tem esse conhecimento, eu vou mostrar aqui para vocês a mandala lunar. Então, ela é um ciclo de 28 dias, tem todas as luinhas aqui. E aí você vai trabalhar com ela por um mês. Na verdade, se você começar a desenvolver a mandala lunar, a gente costuma dizer para você fazer pelo menos 3 meses para você identificar um certo tipo de padrão, como você funciona a cada mês. Então, por exemplo, hoje a gente começa o primeiro dia da lua crescente. Domingo passado, dia 21 de junho, nós entramos na lua nova, né? Então, a gente abriu um novo ciclo lunar. Hoje é a segunda semana desse ciclo, lua crescente, que geralmente dura em torno de 7 dias. Por algum motivo, esse ano, as luas estão caminhando um pouco mais de 7 dias, mas, enfim. Então, aqui, por exemplo, como a Maria Clarissa explicou, o primeiro dia da menstruação a gente chama de dia 1. Vamos supor que eu recebi o meu sangue menstrual hoje. Então, eu venho aqui na luinha minguante e eu vou anotar dia 1, aí eu coloco o dia de hoje, 28 de junho, dia 1 do meu ciclo menstrual. E aí eu vou caminhar anotando diariamente. Aí eu vou chegar na lua cheia. I'm sorry, desculpa aqui. Eu tava invertida. A lua cheia é essa aqui do topo, toda branca, toda iluminada, que é onde a lua tem a maior iluminação. E aí a gente caminha até completar todo o ciclo. O que eu vou anotar? Quais são as informações que eu preciso começar a buscar, começar a perceber durante essas semanas? Então, os sintomas físicos e emocionais. Então, vamos supor, hoje, dia 1 do ciclo, eu tô me sentindo cansada, eu tô com cólica, não tô com muita vontade de sair. Às vezes você tem um compromisso, compromisso familiar, e tudo que você queria era ficar em casa. Então você coloca essas observações, tudo que você conseguir colocar em termos
emocional e físico. E aí você vai pintar essa fatiazinha, você pinta, e aqui no fim da mandala tem a quantidade de fluxo, tem umas gotinhas que você vai pintar ali para identificar que aquela semana você estava recebendo o seu sangue. Tá? Tem várias formas de preencher a mandala lunar. Algumas pessoas, né? Então aqui uma coloridinha que você pode pintar, ou você pode colocar legendas. Assim, é muito autônomo. A maneira que dentro do workshop da mandala lunar a gente trabalha, a gente explica, mas é muito autônomo a maneira que você pode preencher. Detalhe, essa ferramenta de autoconhecimento, ela é para todas as pessoas, não só mulheres em idade de período fértil que estão recebendo o seu sangue. Então, mulheres que já estão na menopausa, até homens, a gente já tem homens observando como eles se sentem em cada fase do ciclo da lua. Por quê? Somos água. A lua, ela impacta a maré, as plantações. Então, a gente tem o calendário da agronomia, né, da agricultura, quando que é tempo bom para plantar milho, quando que é tempo bom para plantar, qual que é a lua da colheita, a lua cheia. Então, a gente tem muita essa questão dos saberes ancestrais que estão em nós, né? E a lua faz esse trabalho. Um outro trabalho que a gente desenvolve são os portais femininos. Então, a mulher, ela passa por vários portais, né? O primeiro, que é o nascimento, a primeira menstruação, a iniciação sexual, maternidade e a menopausa. Dentro do projeto da escolha dela, a gente também faz essa abordagem. Por quê? Nós nos deparamos com pessoas que elas aspiram, elas anseiam a menopausa porque elas odeiam menstruar. Elas não gostam do sangue, elas não gostam elas se sentem muito incomodadas e elas têm a ilusão de quando que elas não menstruarem mais vai tudo se resolver. Né? Então, isso é uma ilusão que a gente precisa começar a desconstruir. E esse relacionamento que a mulher tem quando ela recebe a primeira menstruação. Como é que foi a sua primeira menstruação? Você sabia o que era? Você ficou com medo? Você teve vergonha? Como foi isso? Quais foram as frases que foram ditas? Olha, agora que você virou mocinha, tem que tomar cuidado para não engravidar, tem que tomar cuidado, né? Então, gera o medo da fertilidade. Aí a gente, às vezes, algumas pessoas ou não, começam a tomar hormônios para abafar todos esses hormônios. Aí, quando chega o tempo de entrar no portal da maternidade, agora eu quero engravidar. Muitas mulheres passam pelo desafio da infertilidade. Mas o que acontece? A gente tem uma desconexão desse elo. Eu não gosto de menstruar. Eu não tenho um bom relacionamento com essa menstruação, que é o meu útero, que é o centro sagrado, que é onde tudo gera, a vida vem daquele lugar. Mas aquele lugar que gera vida, eu não quero nem olhar, mas eu quero um bebê. Uhum. Então a gente precisa se reencontrar nesse meio que a sociedade nos convida para, né, a gente mortificar, né? A gente não olhar para isso, a gente tem que dar conta da produtividade, temos que ser linear todas as fases do mês. Então, é um assunto muito, muito abrangente, né? Então, eu estou dando aqui para vocês apenas um highlight, um destaque do que é o trabalho. E uma das formas, assim, se vocês quiserem, né, para eu deixar aqui para vocês, como eu falei, a gente pode falar aqui o dia inteiro. Vocês fazerem um download da mandala lunar lá no Instagram da escolha dela. A gente oferece gratuitamente, tem as explicações para vocês. E a outra coisa é assim, eu tenho os óleos essenciais, né, que são os meus favoritos durante o período menstrual, ou até mesmo durante a pré-menstruação.
E tem um que eu tenho usado bastante, que é o Dragon Time, que é esse aqui, ó. E aí você pode fazer a massagem uterina. Então, conforme você for fazendo a mandala lunar e você for observando que você chega na fase pré-menstrual, você pode determinar aquela semana como uma semana para você começar a fazer as suas massagens abdominais. Então, você vai posicionar suas mãos assim e você vai fazer círculos de meia lua no sentido horário, tá? E aí você vai massagear, não tem muito segredo, apenas uma massagem tranquila, você vai começar a se conectar com seus ovários, com o seu útero, né? E aí começar também a trazer essa percepção do seu corpo, um acolhimento desse sangue e não a revolta, né? E não falar assim, nossa, eu preferia não menstruar, aquelas coisas assim, né? Então a gente começar a fazer as pazes com o nosso ciclo menstrual. Porque com certeza os óleos, eles vão ajudar no nosso bem-estar. Mas aí a gente começa a ir para camadas um pouco mais profundas, que é essa questão que a Maria Clarissa também estava falando, que é o holístico, né? Que é a gente olhar o ser humano como um todo, que a gente tem essa parte física, mas nós também temos as outras partes do espiritual, o nosso campo energético. Então, eu tive um caso só para a gente fechar, para compartilhar com vocês. A gente tem um curso que chama Planejamento Cíclico. Então, mulheres que fazem esse curso com a gente para poder fazer esse alinhamento que a gente estava falando, né? De entregar produtividade, mas somos cíclicas. Como que a gente faz esse casamento? E uma das participantes, ela tem endometriose pela vida toda, assim, ela tem 35 anos, 2 filhos, e o ciclo menstrual, a menstruação dela era muito dolorosa, ela ia de ficar de cama, com bolsa de água quente, tomando remédio, né, para dor a cada 4 horas. Enfim, ela começou a fazer esse curso com a gente, começou a observar, visitar esses portais, né, que eu comentei com vocês. E aí ela fez uma sessão de integração comigo e eu passei os óleos para ela. Um dos óleos que eu passei foi o óleo de gerânio. Então a gente faz um blendingzinho com óleo de gerânio, um que eu gosto muito, gerânio, clary sage e o ylang ylang. E ela começou a fazer as massagens uterinas e começou a fazer uma conexão com o corpo dela, com meditação e tal. E ela mandou mensagem assim, olha, aconteceu um milagre, porque foi a primeira vez que eu tive o meu ciclo menstrual e eu não senti cólica, que eu não tomei remédio, que eu não fiquei na cama. E ela estava maravilhada, porque ela não acreditou que tinha essa possibilidade. Mas é um trabalho em conjunto. Então, a gente tem que olhar para tudo, né? O nosso bem-estar físico, mas também o que está além desse físico, né? As outras facetas. Eu acho que é bem isso, né, Debbie? A gente começar... Porque eu acho que a maior parte de nós, né, a gente não aprende o nosso ciclo. A gente sabe que a gente menstrua, mas a gente não sabe o que acontece. Eles não ensinam pra gente, né? As nossas mães não sabem, a escola não ensina, nada ensina pra gente que nós somos cíclicas. O que acontece com o nosso corpo, né? Eu tava falando com a Maria Clarissa que até um tempo, né, eu achava que eu podia engravidar em qualquer momento, né? Tipo, se eu não estivesse menstruando, eu podia engravidar. E não é bem assim, né? Tem um período certo do nosso ciclo que a gente engravida, né? E a gente entender como o nosso corpo funciona, eu acho que você faz um trabalho super legal, que é com a primeira menstruação, né? E tá fazendo... Então, assim, as mães que têm adolescentes aí, que estão passando por essa fase, eu acho muito importante, porque quando a gente começa a entender sobre o nosso ciclo desde adolescente, desde quando a gente está pequena e entende os nossos ciclos e o que acontece com a gente,
é muito mais fácil a gente se cuidar, é muito mais fácil a gente passar pela nossa vida, né, toda com isso. Debbie, quando você puder, coloca aqui nos comentários as suas informações, como o pessoal te acha também. Eu super sugiro vocês a estarem seguindo isso, a estarem, né, se encontrando mais como mulher, conhecendo o seu ciclo cada vez mais e sabendo como que você pode estar controlando a sua vida a partir disso, né? Obrigada pela participação de vocês duas aí. E eu acho que isso é muito interessante porque justamente eu vou estar falando aqui sobre os óleos e os hormônios e é muito importante a gente saber em que fase do nosso ciclo a gente está para saber quais óleos escolher, para saber quais óleos que talvez você esteja precisando mais do que o outro, né? Então, como eu falei, né, na minha história, eu estava usando o Progestins Plus todos os dias. A partir do momento que eu comecei a ver que eu só precisava dele no período depois né, da ovulação até o período da menstruação, eu comecei a entender que eu só, né, era naquele período que eu precisava que o meu progesterona subisse para eu não precisar passar por uma TPM muito forte ou ter as minhas dores de cabeça, né? E é muito interessante a gente saber sobre. Tem uma pergunta aqui, se a gente tiver tempo para responder. Para quem está na pré-menopausa ou na menopausa, ou não tem útero, ou é homem e quer preencher a mandala, começa na lua nova, tá? Então, você vai marcar o dia 1 para você observar na lua nova. Para quem está com ciclo desregulado, né, ou tá nesse período da pré-menopausa, ou já não tá mais sangrando e quer fazer esse mapeamento, começa na lua toda pretinha aqui embaixo, que é a lua nova. Tá bom? Mas alguma dúvida, se vocês quiserem, podem também me enviar. Eu deixei os 2 Instagram, da escolha dela e do Flor da Vida, e também os 2 e-mails. Então, eu me coloco à disposição para vocês. E agradeço Oi. Deixa eu só complementar uma coisa antes de continuar, essa questão da gente conhecer o nosso próprio corpo, o nosso ciclo. Para quem não sabe, eu tive 2 filhas e eu fiz, né, a gente usou um doador. E eu morava, quando eu comecei a tentar, eu morava em New York City e eu fui usar clínicas. Né, e aí eles usaram, insistiram que eu teria que tomar hormônios, insistiram em fazer aquele monte de ultrassom para ver o acompanhamento do óvulo, enfim. E depois de acho que 3 ou 4 tentativas não aconteceu. E eu falei, não quero isso mais. E aí eu decidi que eu iria acompanhar o meu corpo sozinha, fazendo anotações todo mês de como eu me sentia, avaliando mesmo a minha ovulação, e fazendo minhas próprias anotações e me conectando mesmo com o meu corpo, com o meu ciclo sozinha. E aí, depois de uns 3 meses, eu falei assim, eu acho que agora estou preparada novamente. Eu fiz em casa mesmo, a própria inseminação em casa. Não voltei em médicos, não usei mais médico, não gastei mais um centavo com hormônio, com essas coisas todas que eles expõem às pessoas. E aconteceu. E da segunda vez, na minha segunda gravidez, obviamente, eu falei assim, eu vou confiar em mim, né, no que eu estou sentindo, na conexão que eu tenho com o meu corpo, e aí aconteceu de primeira vez de novo. E novamente feito em casa, somente eu parei para ter essa conexão comigo mesma e acompanhar e escutar o meu corpo. E o corpo fala, né, Jo? Quando a gente realmente para prestar atenção, a gente consegue ver exatamente. Hoje, assim, eu sei exatamente o que está acontecendo comigo, com o meu corpo, com as minhas emoções. Né? A gente é tão acostumada a escutar o que o outro vai falar e ninguém melhor que a gente mesmo para escutar o nosso corpo. Então, assim, é muito importante essa conexão, você parar. Porque o dia a dia é tão corrido que a gente não para fazer essa conexão com a gente mesmo. Então, minhas 2 filhas nasceram de uma inseminação que eu fiz eu mesma em casa.
Que história incrível, Ju. Incrível mesmo. Gente, eu vou começar aqui com a apresentação, senão a gente vai ficar 3 horas de workshop. Não que eu não tenho problema em fazer isso, mas eu sei que, né, o domingo é importante para vocês também. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, mas muito obrigada a vocês que participaram e qualquer questão, gente, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente podia, Deb, depois fazer um workshop só com a mandala lunar para todo mundo que quiser se preencher. Acho que ia ser bem legal. Sim. Eu vou precisar ir, se você me perdoar. Não, mas eu agradeço a oportunidade da fala e um bom workshop para vocês. E a gente se vê em breve, então. Com certeza. Muito obrigada, viu, Deb? Vai com Deus. Tchau, tchau. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela aqui da apresentação? Sim? Legal. Tá. Então, como eu falei, né, esse workshop é baseado no livro da Lucy Libido. Então, quem quiser saber mais e mais a fundo, vocês podem estar pesquisando esse livro, pesquisando o grupo que ela tem no Facebook, que é bem legal, tá bom? Ok, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar, acho que em primeiro lugar, né, a gente não tá aqui para estar tratando ninguém. Eu acho que se você já tem um tratamento hormonal, se você já tá vendo um médico sobre isso, não pare nenhum tratamento, né, e tenta fazer você, mas conversa, faz as suas pesquisas e vê o que você realmente está precisando. Os óleos que a gente está falando aqui são os óleos da Young Living, tá? Então, tem muitos óleos que a gente vai falar que você pode usar internamente. Pelo amor de Deus, não vai usar nenhum óleo da TJ Maxx ou do Costco ou do Whole Foods e colocar dentro do seu corpo, porque esses óleos não são feitos da mesma maneira, não tem a mesma procedência. Então, a gente está falando somente aqui dos óleos da Young Living, porque são os óleos que a gente conhece, a gente confia e são as pesquisas que a gente tem, ok? E como que os óleos podem ser usados? Acho que a maior parte de vocês que estão aqui já conhecem, mas para quem é convidado aqui e ainda não usa os óleos, existem 3 formas de usar os óleos. A primeira forma é aromaticamente, onde você pode estar usando no difusor, você pode estar cheirando uma gotinha na sua mão, você pode estar cheirando direto da garrafa. A segunda é topicamente, onde você coloca na sua pele, né? Então você pode colocar no lugar desejado, por exemplo, estou com uma tensão aqui nas minhas costas, você pode passar um óleo específico ali que vai estar ajudando. Ou até mesmo para a pele, para melhorar a pele, ou enfim, você pode estar usando de várias formas direto no seu corpo. Muitas vezes a gente prefere estar diluindo os óleos, né? Principalmente você que está começando a usar os óleos, ou você gestante ou criança, a gente sempre fala para diluir com óleo de transporte, não, um óleo vegetal, que seja um óleo de coco, jojoba, amêndoa, enfim. E você também pode estar usando o óleo internamente. E o internamente é só com um I, mas foi um typo aí que eu fiz ontem à noite. Mas a gente tem uma linha que é a linha Vitality, que são os óleos que são justamente liberados pelos órgãos de controle, né, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, que podem ser usados internamente, ok? A Lucy sempre fala para você tomar cuidado com os óleos quentes. Existem alguns óleos que eles causam uma sensibilidade a mais na nossa pele, assim como o óleo de peppermint, o óleo de cravo, o óleo de black pepper. São óleos que causam uma sensibilidade, deixa uma sensação de estar quente, né, na sua pele. E ela fala para você tomar cuidado com esses óleos e sempre diluir, ao menos que você queira que algum lugar comece a pegar fogo. Vamos ver, então, aqui. Progestins Plus. Oi? Opa. Deixa eu colocar aqui no mudo. Ok. Você gostou mais da outra receita, meu filho? Cristina, se você puder colocar o microfone no mudo. Mais só isso.
Peraí, acho que eu consigo. Pronto. Então, o Progessence Plus é aquele óleo que eu estava falando, que foi a minha primeira experiência com os óleos para o hormônio, tá? O que o Progessence ele faz? Ele é um serum, ele é todo natural, ele é feito de wild yams, e ele ajuda o nosso corpo a balancear a progesterona. Ele não é progesterona, tá? Ele não é um hormônio sintético que você vai estar tomando e vai causar algum efeito adverso, tá? Então, ele é um serum que vai estar ajudando o seu corpo a falar, ok, realmente a progesterona está baixa, vamos começar a produzir mais, tá? Mas não vai ser uma coisa que você vai ter, tipo, um aumento a mais do que o seu corpo precisa. É por isso que eu acho muito interessante esse óleo, porque você não vai estar colocando uma coisa sintética. E uma outra coisa que eu acho bem interessante a gente prestar atenção, né, do porquê usar os óleos essenciais para os hormônios, porque a natureza, né, o óleo de uma planta e coisa e tal, o DNA deles é muito mais parecido com o nosso DNA do ser humano, né? Então, quando você está fazendo uma reposição hormonal com hormônio sintético, aquilo lá é uma coisa criada em laboratório. Então, tipo, ele vai fazer, né, vai dar o efeito no seu corpo, mas pode dar reações adversas também, assim como a gente sabe, né? Até alguns medicamentos causam câncer, né? Então você está ajudando com uma coisa, mas pode estar prejudicando com outra. Então, o legal de estar usando os óleos essenciais é que, sim, eles funcionam, né? Quando você sabe exatamente o que você está precisando usar. E também porque ele vai ser a coisa mais próxima que o seu corpo vai aceitar para estar te ajudando, tá? Então, o que acontece? A gente estava falando sobre os ciclos, né? Então, a Maria Clarissa falou exatamente como tá fazendo, como os nossos ciclos funcionam, né? Como os nossos hormônios sobem e descem no decorrer do ciclo. Então, justamente depois da nossa fase fértil, né, a nossa progesterona ela começa a cair. Justamente por quê? Porque a gente precisa, se o óvulo não foi fecundado, a gente precisa ter a menstruação, né? Então, o óvulo precisa sair do nosso corpo, ser expelido. Então, a progesterona começa a cair. Só que, quando ela cai muito abaixo, né, o que acontece? Acontece os sintomas de TPM, as dores de cólica, as dores de cabeça, né? Então, quando você começa a fazer um acompanhamento com o Progessence Plus nas semanas que antecipam a sua menstruação, você vai ver que você pode até ter esses sintomas, mas você vai começar a perceber que os sintomas são bem mais tranquilos, né? Eu, por exemplo, sofria muito com aquela dor de cabeça que ficava o dia inteiro, logo no dia ou no dia antes da menstruação. E porque eu uso o Progessence Plus, né? Quando eu uso direitinho, eu não tenho essa dor de cabeça. E a minha cólica é muito menor ou inexistente. Então, isso daí ajuda bastante, tá? Outra coisa que é super importante a gente entender é que o cortisol, né, que é aquele, é o hormônio do estresse, né, o que é liberado no nosso corpo quando a gente está muito estressada, e a Maria Clarissa vai poder atestar com isso, né? Ele basicamente faz com que a progesterona baixe muito mais no nosso corpo. E hoje em dia, né, quem não tem estresse, principalmente com a pandemia, né? Mas nós mulheres vivemos com estresse, né? Deixa eu falar só sobre o cortisol. O cortisol também é um hormônio e também é liberado pela hipófise dentro da nossa cabeça. E ele é principalmente liberado de manhã e de noite, impulsos. E ele é completamente natural da gente em níveis normais. Só que, de novo, se a gente está sofrendo influência do ambiente externo, e a nossa alimentação também pode alterar a quantidade de cortisol e o efeito disso, do cortisol, que era o que você tinha acabado de falar, no nosso ciclo menstrual, entendeu? E ele está completamente relacionado com o ganho de peso e algumas outras doenças que vêm por aí, né? E a bagunça do ciclo menstrual também. Ele é bom, só que em níveis normais.
né? Exatamente, Eu acho que hoje em dia o que tem acontecido é que a gente está passando por fases em que o nível normal de cortisol não existe, né? A gente acaba tendo um estresse muito maior e isso afeta diretamente. Aliás, a Young Living tem um suplemento que chama Cortistop, que ele ajuda justamente a gente controlar esses hormônios do cortisol a serem liberados em fase de muito estresse. Então, se você percebe que isso é um caso que está acontecendo com você, esse suplemento pode ser uma boa pedida aí para você. Então, o Progessence Plus, eu sempre falo que é um dos óleos que eu gosto de começar, principalmente quando as pessoas vêm falar para mim, eu tô com muita baixa libido, meu ciclo é irregular, eu tenho muita TPM. Eu geralmente falo, começa com o Progessence Plus e veja como você se sente, né? E os óleos é aquela coisa, você vai testar, você vai ver e ver como você se sente, né? Até achar o que realmente faz sentido para você e o seu corpo, tá? Então, falamos sobre o Progessence. O próximo é o Latest Clareol. E esse é um óleo que é desenvolvido principalmente para as mulheres em fase de pré-menopausa e menopausa, tá? Porém, esse é um óleo que eu amo usar, porque no meu corpo ele me faz eu me sentir muito mais sexy. Então eu uso ele como um perfume, ele tem um cheiro super agradável, super feminino. E eu me sinto assim, quando eu coloco, eu falo, nossa, eu sou tipo a Beyoncé em pessoa, né? Ele me ajuda bastante. Ele justamente apoia o nível de estrogênio, né? Que geralmente começa a cair durante o período da menopausa. E ele tem o Clary Sage, né? O Clary Sage, para quem conhece sobre os óleos femininos, ele é um dos maiores óleos que a gente pode estar usando para estar ajudando no nosso sistema feminino. E o Latest Clareol, ele ajuda bastante a mulher a se sentir, né, a estar passando por essa fase da pré-menopausa e menopausa, onde você tem aqueles calores, onde você tem a irritabilidade, ele pode estar ajudando muito durante essa fase. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que usam esses óleos para a menopausa. Se vocês quiserem falar um pouquinho da sua experiência sobre ele, por favor, só tirar o seu microfone do mudo e pode falar a qualquer momento, tá? Pode me interromper. O Endoflex, ele é um outro óleo que também... eu vou estar falando sobre os óleos do hormônio primeiro e depois os óleos para o sexo, tá? Então, o Endoflex, ele é um óleo que a gente fala que é muito o coringa, né? Porque o Endoflex, ele vai justamente estar trabalhando com o nosso sistema endócrino. Ele basicamente vai mandar uma mensagem lá para falar, vamos ajustar as coisas aqui no nosso corpo, como que tá funcionando. E aí ele vai falar, ok, vamos ver o que está precisando aqui. Será que ela está precisando de mais estrogênio, mais progesterona, mais testosterona? E ele acaba sendo aquele óleo que vai ajudar o seu corpo a estar produzindo esses hormônios que talvez estejam em desequilíbrio. Então, o Endoflex eu acho que é um outro óleo assim que é super fantástico, né? Porque se você não sabe exatamente o que está acontecendo nos seus hormônios, esse óleo vai estar ajudando a fazer essa conexão. E ele pode ser usado de duas formas. Ele pode ou estar sendo usado como o óleo Vitality, né, que você toma internamente. Então, eu, por exemplo, gosto de colocar na minha água de manhã e tomar ele. Você também pode tomar em cápsula. Ou você pode estar usando ele na pele, né, topicamente. Então, você pode estar usando na área da tiroide, ou atrás das orelhas, ou no ponto Vitaflex, é o ponto dos pés. Tem um ponto em específico no pé que você pode estar usando, ou se eu não me engano, é no calcanhar. Eu não sei, bom, como eu tomo internamente, eu não uso ele topicamente. Mas a gente pode se explicar se você chegar a comprar esse óleo e quiser saber onde exatamente você vai estar usando, tá bom?
Dragon Time, a Debbie falou, né, sobre esse óleo. Na verdade, esse óleo, a gente tem ele em versão óleo essencial, né, a garrafinha, e a gente tem em versão que foi o que ela mostrou, que é o óleo de massagem, tá? Então, o Dragon Time, ele foi exatamente criado na época da menstruação, e ele tem óleos que ajudam a acalmar, né? Então, ele acalma a nossa mente, ele ajuda a gente a relaxar, ele ajuda muito com as dores abdominais. Ele é ótimo para você começar a usar nos dias que antecedem já a menstruação e durante a menstruação, quando você for, né, quando você estiver precisando aí, tá? O Clary Sage, como eu falei, né, ele é um óleo que ajuda a mulher como um todo. E ele é um óleo que ajuda muito com a lubrificação, né? A gente sabe que, principalmente depois de ter filho, nessa época da amamentação, ou na época que a gente começa a pré-menopausa e menopausa, a lubrificação começa a não trabalhar tão bem como antes, né? E às vezes você precisa de uma ajudinha extra. E o Clary Sage é um óleo que pode ajudar bastante nesse processo de ter uma lubrificação natural. E a gente sabe que nós mulheres, né, se a gente está tendo uma lubrificação natural, o sexo é uma coisa muito mais prazerosa pra gente. Quando a gente não tá tendo essa lubrificação, o negócio não rola, né? Não é legal. Então, essa é uma mistura que você pode estar usando. Você pode estar usando na parte interna da coxa, até o vinco da calcinha, e 2 polegadas debaixo do umbigo. Você passa lá uns 30 minutinhos antes do vamos ver e você vai ver uma grande diferença aí. Esse é um outro óleo também que você pode estar usando para apoiar o seu ciclo feminino, não é somente na hora do sexo, mas você pode estar usando, assim como a Debbie falou, né, que ela faz aquela mistura dos 3 óleos. O Clary Sage é um óleo que ajuda bastante com o nosso ciclo. O Sclarescence, ele também tem o Clary Sage dentro dele. Ele é um blend, né, uma sinergia. E ele vem também na linha Vitality, então você pode estar usando internamente. E ele é um óleo que muitas pessoas que estão na busca, né, da fertilidade, de estar engravidando, de começar uma nova família, usam, né, com mais frequência, porque ele ajuda a dar um apoio ao nosso sistema reprodutivo, tá? Então é uma coisa que, se você precisa ter uma regularidade melhor aí no seu ciclo, se você está buscando começar uma nova família, o Sclarescence é um óleo muito bom para ser usado. Eu não recomendo você estar usando ele quando você não quer mais filhos. E eu vou falar uma coisa, assim, as mulheres da Young Living geralmente têm muitos filhos, tá? Então, só toma cuidado se você estiver tentando prevenir aí de ter mais filhos vindo pela frente, tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre a menopausa. Quem tiver aí algum testemunho sobre a menopausa e quiser tirar o seu microfone do mudo, você pode fazer isso. Mas alguns óleos que podem estar ajudando, né? Já falei do Lady Scleriol, aí ele ajuda muito a estar recuperando o equilíbrio e a saúde da mulher. O Peppermint é um ótimo óleo para ter na sua bolsa, assim, e quando você começar a sentir que você está ficando mais quente, ele ajuda muito com o resfriamento da pele. Então, se você colocar assim no seu pescoço, no seu pulso, ele vai ajudar a dar uma esfriada. Se você tiver uma pele mais sensível, né, então sempre dilui ele, porque às vezes, se você tem uma pele mais sensível, você pode achar uma sensação incômoda. Suzana, você quer falar um pouquinho da sua experiência? Quero. Bom dia para vocês todos aí. Então, um assunto bom da gente falar, né, gente? Como diz a Pam, dá até uma vergonha, mas não. A gente não tem que ter vergonha da gente, né? São coisas da vida, não é? Então, antes de eu estar na menopausa, agora já estou há 4 meses, então eu via muito o lado das pessoas. A minha irmã já tinha, né? Ela é mais velha que eu. Então era aqueles calorão. Nossa, mas pensa numa mulher mal-humorada.
Ela convidava a gente para ir almoçar lá e quase tacava as panelas na cabeça da gente, sabe? Ai, porque tá quente, aquela coisa, e se abanando. Eu falei, sacramento, será que eu vou ter que passar por isso? Aí que eu pedi, né, pra Paty, né, alguma coisa para me ajudar, para mim já começar a tratar isso aqui antes. Eu não quero chegar lá desse jeito, né? Então, ela me indicou usar o Endoflex. E eu usei o Endoflex e o Progesis também. Eu comecei a usar os dois, mas acabei usando só o Endoflex, né? Assim, com mais, assim, mais certinho todo dia. E o Endoflex, ele me tirou, assim, toda aquele negócio da pré-menstrual, a cólica, dor nas pernas, que eu me sentia realmente muito mal. Então, ele acabou. E eu consegui viver por 1 ano e 3 meses sem nada disso. Para mim foi uma glória. Eu falei assim, gente do céu, com esse olhinho de nada, você passando assim no seu bracinho, na tireoide, acabou. Eu falei assim, gente, isso é uma maravilha, né? E agora em fevereiro, né, que eu entrei para menopausa, simplesmente meu período acabou. Eu falei assim, o que é isso? Como assim? Tô grávida? Pelo amor de Deus. Senão, 50 anos tá muito velha para estar grávida, né? Eu falei assim, não, pode ser. Aí eu comecei a usar, eu senti que o Endoflex já não estava me ajudando muito. Eu comecei a ter, assim, vários momentos, né, daqueles calorões, assim, dos hot flash, né? Eu falei assim, não, vou partir para o Progesense agora. E comecei a usar. E realmente, ele me ajudou demais. Praticamente já faz várias semanas que eu não estou tendo, mas ele fica aqui no meu quarto, eu passo ele o tempo todo, sabe? Pelo menos 2 vezes por dia eu passo. Antes eu usava uma vez só, né? Agora eu uso 2 vezes, de manhã e à noite. Eu passo ele tanto nos braços, né? Quanto na tireoide. E tem, assim, feito uma diferença enorme. O Ladies Clairol, você comentou, também tem me ajudado bastante por causa da secura, né? Que realmente dá. E esse aqui realmente é a salvação da pátria. Porque acho que sem esse aqui ia ser difícil, né? Eu tive aquele momento, né, também da libido, que realmente, quando você está nessa transição, cai e não adianta. Não tem o Cristo que faça você querer, sabe? Não tem. É difícil mesmo. Então, a Paty até me ensinou, né? Me fez uns blends muito bons de usar. E eu tô percebendo que esse aqui agora tem me ajudado bastante. E todo mundo fala muito na menopausa como se fosse só a mulher que sofresse, né? A gente esquece da andropausa do marido, né? Também tem que cuidar, porque apesar de ele não sangrar, ele também tem o período dele, né? Que vai mexer muito mais com o humor, com, né, essas coisas. Então, para ele, eu comprei o Shutran, que tem sido assim uma benção, né? Porque pensa num óleo que atrai realmente a mulher, né? E isso realmente, vou falar para você, super recomendo. Ó, gente, dá de presente pro marido, porque afinal é você quem vai acabar aproveitando, tá? Eu vou estar falando sobre o Shutran mais para frente, quem quiser Ah, pegar. Então, o Shutran é maravilhoso. E outro também, Mister. Também pode ser para a mulher também, né? Mas para o homem ele ajuda muito mais. Esse realmente está, assim, me ajudando bastante. E também estou usando o PD 8020. Tá gostando desse tratamento? Tô. Para mim está ajudando. Eu acho que está ajudando demais, acho, não tenho certeza. Porque realmente eu não tenho mais assim, tido calorões e nem nada. Estou me sentindo com mais disposição, com mais vontade para a coisa. Então, quer dizer que tá indo bem. Quer dizer, estou muito melhor que muitas que eu vejo por aí. Não taquei panela na cabeça de ninguém, sem gritaria, sem aquela coisa. Então, estou conseguindo manter a calma, já está bom demais, né? Com certeza. Porque a gente tem que levar a vida, a gente vai passar por essa transição. A gente sabe que isso é difícil, que mexe com os hormônios, que tudo cai lá embaixo. E isso altera muito o humor, né? A gente fica mais irritada e tudo. No início, eu realmente fiquei. Aí, como eu comecei a dizer, não, tá alguma coisa errada aqui, porque eu explodia com tudo. Me dissesse um bom dia por quê? Sabe? Assim, bom dia, uma ova, bom dia para você. Mas não é. Então, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aqui, eu sei que é por isso, então vamos trabalhar nisso.
tá? E realmente, para mim, esses aqui que eu mostrei realmente me ajudaram demais. Super recomendo. Para mim funcionou, né? Foi a minha experiência. Para outra pessoa, provavelmente outro óleo vai ajudar também, né? Então, esta é a minha experiência. Ai, obrigada, Suzana, obrigada mesmo. Nada. Eu sei que a Gil também, se quiser estar falando aqui, Gil, eu sei que tem uma experiência legal com esses óleos também. Mas se você não puder falar, eu vou continuar aqui. Alguns outros óleos também que ajudam bastante esse período da menopausa é o fennel, né, que é o erva doce aqui no Brasil. Gil, Gil apareceu. Você quer falar um pouquinho? Então, vou falar rapidinho, porque eu tô aqui quase saindo também. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais rápido e meu pai tá aqui me esperando, mas eu vou falar assim, só um pouquinho. Fecha ali pra mim, por favor. É bom compartilhar, né? Nem que seja um pouquinho. Ai, fica no mudo. Deu? Deu. Tá. Então, o que eu queria compartilhar com vocês, assim, da forma mais resumida. Ano passado, eu comecei a me sentir muito mal aos 37 anos, porque agora eu já tenho 38, tá, gente? Eu comecei a sentir alguns sintomas, assim, que eu comecei a estranhar, né? Primeiro que eu usei o anticoncepcional por 19 anos, né? Depois do meu filho. E aí eu falei, gente, eu sempre fiquei encucada com isso, porque eu sempre li muito a respeito de hormônios femininos. Então eu falei, nossa, isso vai me prejudicar no futuro, isso vai me prejudicar. E acabava que eu me sentia refém daquilo, porque eu não queria engravidar, né? Então eu tomei um anticoncepcional por 19 anos. E aí ano passado, de repente, depois de ler tanto, me informar, eu falei, eu vou parar de tomar. E aí de repente parei de tomar. E aí comecei a me sentir mal, né? Assim, sentindo irritação, senti muito calor. Eu acordava de madrugada, assim, tipo, suada, né? E você sabe, a gente não dormindo, o que isso pode causar, né? A gente fica irritado o dia inteiro. E aí eu comecei a ficar irritada comigo mesmo. Coisa que, assim, eu sempre tive mais calma possível, assim, sempre fui tranquila. E aí eu falei, gente, algo tá errado, se essa minha irritação tá até comigo, eu ficava irritada até comigo. E aí o meu marido e meu filho é que sofria, né? Porque as duas pessoas mais próximas de mim. E aí eu falei, não, aí eu comecei a conversar com meu marido, falei, amor, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. E eu suava, eu nunca fui de suar. Eu suava assim demais, a noite inteira, durante o dia, qualquer coisa eu estava suada. E aí eu falei, não, eu vou no médico aqui. Aí fui no médico aqui, eles falaram, isso é normal e tal. Aí eu não me contentei. Porque eu sempre fui muito natureba, sempre gostei de pesquisar muito. Falei, eu vou para o Brasil e vou procurar médicos alternativos, pessoas que vão a fundo, né? Pessoas que querem saber de você a um todo, entendeu? Não só um hemograma, a minha taxa de rim, porque eu faço acompanhamento aqui mensal por conta do meu transplante de rim. E aí eu falei, não, eu tenho que ir no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, aí eu procurei, né? Fui em endócrino e tal. Fora que, tipo, eu tava engordando, eu tava com celulite, coisa que, tipo, tava tudo desregulado. E eu tinha parado de menstruar. Já tava vários meses sem menstruar. E aí eu falei, não, eu vou. Quando eu cheguei no Brasil, que eu fiz os exames, o médico falou assim, cara, você tá com uma condição física, assim, e hormonal de uma pessoa de 70 anos. Ele falou pra mim. Então eu fiquei assim, nossa, né? Tipo, aí eu falei, eu sabia que tudo estava errado. Tudo estava errado. E aí foi onde eu descobri que a minha progesterona estava baixa, meu testosterona estava baixíssimo, meu cortisol estava super desregulado. E tantas outras vitaminas que estavam me faltando, entendeu? E aí foi onde tudo junto, eu vi aquele vídeo seu da academia, né? Que aí eu falei, não, foi quando eu estava começando a parte da Young Living. E aí eu peguei e comprei todos, assim. Eu acho que o único que eu não comprei foi o Dragon Time, né? Foi através daquele vídeo que aí eu comecei a usar. E aí eu falei, gente, vai acontecer alguma coisa naturalmente. E aí eu fui fazendo esse tratamento através dos óleos essenciais e também através de suplementação, né? Porque eu falei, eu não quero fazer reposição hormonal.
Então, eu fui usando e aí eu fui sentindo a melhora. E hoje, até mesmo, eu voltei a menstruar, né? Para você ter noção. Então, assim, e não sinto mais aquele calor excessivo, já durmo muito melhor, acabou aquela irritação, né? Então, assim, todos os efeitos que a gente pode estar adquirindo através dos óleos essenciais de forma 100% natural. Porque a maioria dos médicos, eles indicam logo o que para você, né? Tudo que é remédio que vai estar causando outros malefícios para a saúde. Então, tipo, uma coisa vai ajudar de um lado e vai piorar de outro, que é o caso do anticoncepcional, porque nunca ninguém me falou que isso me traria tantos malefícios para minha saúde, entendeu? Eu nunca fui informada disso, né? E o médico daqui, ele falou na minha cara, continua tomando anticoncepcional, entendeu? Então, tipo, não tem um tratamento, né? Eles agem de uma forma que você tem que continuar fazendo aquilo, mesmo que aquilo vai te prejudicar no futuro. Como eu já tinha entrado numa pré-menopausa com 37 anos, entendeu? O que é um absurdo, né? Então, eu sinceramente, eu fiquei assim, super desapontada. E aí, onde hoje eu dou muito mais valor à minha saúde do que qualquer coisa, entendeu? E eu procuro fazer isso tudo de forma natural. E eu quero enfatizar também que eu estava escutando aí a reunião, que os nossos hormônios desregulados, eles não só interferem na parte da libido, na parte TPM e tal, como em muitos outros fatores, né? Que nem o endócrino, que nem a questão de emagrecer. Muitas vezes as pessoas não conseguem emagrecer por conta dos hormônios que estão desregulados, entendeu? Então, existe todo um fator, né? Espinha, a pele, tudo fica realmente ruim quando os nossos hormônios estão desregulados. Então, acho importante a gente estar tendo esse autoconhecimento em todos os sentidos, entendeu? Porque a gente acaba identificando e tratando o mais rápido possível. Então, esse é o meu testemunho para vocês hoje. Eu vou estar me despedindo agora, porque eu preciso sair. Mas eu vou pedir para você me mandar o e-book e o vídeo da reunião, tá bom? Pode deixar, eu mando sim. Obrigada, viu, Gil? Um beijo. Maravilhoso Deus. testemunho aí. Tá, obrigada. Tchau, um beijo. Então, gente, é isso, né? Eu acho que assim como a Gil falou, né? A gente tentar sentir o nosso corpo, nos conectar. Né? Os médicos não é que eles são errados ou que eles... É que às vezes eles estudaram daquela forma, por muitos anos estão sempre prescrevendo da mesma forma. Então, é muito importante você escolher muito bem, né, o seu médico. A Má Clarissa está aqui para vocês. E justamente a gente saber, né, principalmente se você quer tá se tratando de uma forma mais natural, né, não adianta você ir no seu ginecologista que vai estar passando uma reposição hormonal. Então, tenta procurar um especialista que vai poder estar te ouvindo, né, realmente vendo você como um todo, né, não simplesmente como aquele sintoma ou aquela doença em específico, mas você como um todo, para poder te ajudar de uma forma melhor. Você quer falar alguma coisa? Não, era isso que eu ia falar, porque isso vem da nossa formação mesmo, entendeu? O que é estudado é que uma menina com 15 anos, que é completamente comum que esteja irregularidade menstrual, você inicia 19 anos de pílula anticoncepcional, entendeu? Vai causar um efeito, entendeu? E aí o que a gente vê é que a gente já na nossa formação, a gente tem uma briga bem grande disso, de bombardear essa informação pra gente sem nem pensar, né, na forma do indivíduo de uma forma holística toda, e o que é que a pessoa quer, como é que vai ser esse cuidado compartilhado. Eu não vou mandar ninguém fazer uma coisa, entendeu? E aí realmente, não tô achando isso bom pra mim. É você também falar e saber, troca de profissional e ver outra pessoa se você não tá se sentindo confortável, entendeu? Isso é fundamental hoje em dia pra gente manter a saúde. Eu acho que ninguém conhece o nosso corpo melhor do que a gente mesmo, Exatamente. né? Eu acho que os profissionais, eles estudam e eles são muito bons em vários aspectos, mas a gente sabe o que é bom pra gente, né? Assim como eu sei o que é bom para as minhas filhas, porque eu conheço, eu tô com elas todos os dias, eu sei como elas reagem, né? Então, eu acho que é muita gente
a gente poder ter um profissional que seja Isso. aberto a estar ouvindo a gente. Exatamente. Isso é bem legal. E, enfim, alguns olhos aqui que podem ajudar bastante. E, gente, uma coisa que eu falo, sabe? E eu não sou a pessoa que sei tudo sobre os óleos essenciais. Eu, um dia, fui exatamente igual a vocês. Eu comecei do nada, eu comecei sem saber nada. Então, eu pesquiso. Se eu não sei, quero saber quais são os óleos bons para menopausa, eu vou no Google. Eu vou pegar um livro, sabe? Eu vou conversar com alguém que já esteja passando por isso. Então, façam suas pesquisas, sabe? Não fiquem dependentes de estar recebendo informação, né, somente de mim ou de outras pessoas. O Google tá aí, o PubMed tem várias pesquisas bacanas sobre os óleos essenciais e os hormônios, enfim, tem bastante lugar que dá pra gente estar tendo ótimas informações. Ok, agora a gente vai estar falando sobre, a gente vai passar essa fase dos hormônios aí, tá falando mais sobre alguns óleos que podem estar ajudando, alguns óleos afrodisíacos, alguns óleos que podem apimentar o relacionamento, tá? Então, o Ylang Ylang, para quem não sabe, ele é um óleo floral maravilhoso. Ele é conhecido como um afrodisíaco e na Indonésia eles colocam as flores de Ylang Ylang na cama dos recém-casados, né, na noite de núpcias, porque justamente todo mundo sabe que ele tem essa coisa afrodisíaca. Ele é um óleo que tem muitas propriedades de várias que podem ajudar para várias coisas, mas o afrodisíaco é um deles, né? Então você pode estar colocando um difusor para começar aquele clima, você misturar o Ylang Ylang com laranja, é assim, uma potencialização maravilhosa, ou com cypress, ele ajuda a ter esse sentimento de romance, né? E o legal do Ylang Ylang é que ele equilibra a energia masculina e feminina, né? Então ele dá essa sintonia aí, ele ajuda a combater a raiva, baixa autoestima, aumentar o foco dos pensamentos, filtrar a energia negativa, restaurar a confiança e paz. E justamente são coisas que, né, são coisas que não vão deixar você entrar no clima se você estiver sentindo tudo isso. Então ajuda bastante. Você pode estar fazendo um roll-on também, né, aquele rollerzinho que a gente sempre mostra, com Ylang Ylang e laranja, passar na região interna da coxa. Então toma aquele banho, tá se preparando lá para aquela noite bacana com seu marido, toma um banho, sai de lá, passa esse rolão assim nas suas coxas e você vai ver que você vai ter uma noite mais romântica, enfim. Se você tem pressão baixa, use com moderação, tá bom? O Valor é um óleo que vocês que estão nos Estados Unidos ganharam no kit, né? É um óleo que ajuda muito, principalmente quando você tem você tá com aquele bloqueio, sabe? Ou você teve um dia cheio, ou o seu marido deixou a louça em cima da pia e você quer matar e coisa e tal. Então, essas coisas todas vão criar aquele bloqueio, né? Entre você e o seu parceiro. Então, o Valor, ele ajuda a gente a quebrar esses bloqueios, ele ajuda a gente a ter mais autoconfiança, mais autoestima, ele te ajuda a relaxar, né? Então, você pode estar usando esse óleo tanto no difusor durante o dia, né? Então, você já sabe que hoje é date night, né? Hoje eu vou sair com o maridão para ter uma noite romântica. Já começa a usar esse Valor durante o dia para você já ir quebrando esses bloqueios durante o dia para você poder aproveitar essa noite, tá? Você também pode usar ele, eu gosto de usar muito ele como perfume porque ele tem um cheiro muito gostoso, um cheiro meio doce e amadeirado ao mesmo tempo, que é muito bom. Vamos ver o orange, né? O óleo de laranja, a gente sabe também que ele é um óleo cítrico, né? E por ser cítrico, ele é um óleo feliz e alegre. Mas uma coisa que eu não sabia é que ele é um óleo que pode ajudar muito com a frigidez. Esse óleo ele abre o chakra sacral, né? Que é da área pélvica aqui. E está associado ao prazer, à criatividade, à sensualidade, né?
Então, se você tá com um pouco de libido baixa, com ansiedade, você pode estar usando orange, né? Já falei, ele misturado com Ylang Ylang é uma combinação fantástica. Ou você pode usar com cypress e o clary sage também. Ele é um óleo afrodisíaco, né? E é um óleo super baratinho, afrodisíaco, e ele serve tanto para o homem como para a mulher, tá? Então, outro óleo aí maravilhoso. Só lembra de não passar ele na pele e sair no sol, tá bom? Só aquela coisa de óleo cítrico. O Cypress é um dos meus favoritos para estar usando no quarto. Porque o que acontece? O Cypress, ele é um óleo que ele estimula o fluxo sanguíneo, né? Ele estimula a nossa circulação. Então, ele é ótimo para ajudar com veias na perna, sabe? Quando você tá com aquelas veias feinhas, ele ajuda muito com a circulação no corpo quando você tem retenção da água, mas para o sexo, o que ele faz? Para o sexo, tanto para o homem como para a mulher, para a gente ter mais prazer e para o homem funcionar melhor, ele precisa do quê? Ele precisa de sangue circulando e circulando muito bem para aquela área que ele precisa usar, aquela área, né, funcione. Se ele não tem circulação de sangue, o negócio não vai subir, certo? E para a mulher também, porque o nosso clítoris, ele vai ser estimulado quando a gente tiver bastante fluxo de sangue. Então, quanto mais fluxo de sangue lá, maior vai ser o seu orgasmo, o seu prazer. Então, o Cypress, ele é um óleo assim que, gente, experimenta e depois vocês me contam a sua experiência, porque é muito bom. Como que você pode estar usando ele? Você pode diluir ele, fazer um roll-on também, ou você pode colocar umas gotinhas na mão com um pouquinho de óleo de coco e passar na parte interna da coxa e na parte logo abaixo do umbigo, né? Então, basicamente, na parte ao redor lá da área da virilha, né? Você vai estar usando logo antes de você ter a relação. Ele também pode estar sendo usado em algumas receitas de lubrificante e usado direto lá. E, gente, vale a pena, tá? Joy. Joy é uma sinergia da Young Living, que ele foi originalmente nomeado Love, e aí eles mudaram para Joy. Ele é um óleo que ajuda muito a gente a encontrar a nossa alegria, né? E é um óleo que muitas de nós usamos durante o dia, a gente coloca sobre o nosso coração para estimular, né, a gente a ter um bom dia, se sentir melhor, se sentir mais animado, mais feliz. Mas ele também é um ótimo óleo para usar no quarto, porque ele tem um óleo de rosa dentro dele. E o óleo de rosa é um óleo que tem uma frequência, é um óleo que tem a maior frequência, né? A frequência é o quê? É a energia. Basicamente, todos nós vibramos, né? Tudo vibra. Tá? E não é coisa mística que eu tô falando aqui, tudo vibra, né? Tudo tem uma vibração, uma energia. E as plantas, elas têm uma energia também. Então, quando a destilação é feita da forma correta, como a Young Living faz, eles conseguem manter essa vibração, essa frequência dentro dos óleos essenciais. Então, quando você usa uns óleos essenciais que são muito altos, que têm uma frequência muito alta, ele tende se você estiver triste, se você estiver doente, se você estiver estressado, né, a sua frequência vai cair, vai estar baixa. Quando você coloca esse óleo que tem uma frequência alta, o que vai fazer? Ele vai elevar a sua frequência para você ficar bem. Então, muitas vezes, quando você não tá legal e você coloca esses óleos, você vai sentir instantaneamente que o seu humor começa a mudar, que você começa a sentir mais energia, que você começa a se sentir melhor. Então, o Joy, ele justamente ajuda com essa energia magnética de atrair o amor, a alegria e a paz no coração. E ele também tem o jasmine, então assim, ele tem um cheiro bem específico, bem floral mesmo, e ajuda com essa mudança de humor, principalmente para quem está na menopausa, tá?
Sensation. Esse é um outro óleo que, para o sexo, eu falo que é fantástico, é sensacional, justamente, né? Porque ele é um óleo que foi especificamente feito para o prazer, para dar sensações para você, né? E ele tanto também é um óleo essencial que vem no vidrinho, como você pode comprar ele como um óleo de massagem, tá? Eu, por exemplo, eu gosto dele no óleo de massagem. Por quê? Porque eu uso esse óleo de massagem como um lubrificante. E deixa eu te falar, ele, assim como o Cypress, funciona de uma forma que é incrível. Eu, por exemplo, quando não tô muito no... não tô afim, não entrei no clima e coisa e tal, quando você usa... Gente, eu espero que minha mãe não esteja assistindo esse workshop hoje. Mas, enfim, quando você não tá muito no clima e você usa ele, né, principalmente eu usando como lubrificante, é coisa assim de dar 1 minuto eu já entrei no clima. O negócio é muito, muito bom, tá? Ele ajuda a aliviar o estresse, liberar bloqueios que podem impedir que você queira ser íntima e amada. É ótimo para dar aquela partida, como eu falei, né? Justamente você pode usar diretamente lá, tanto óleozinho, né? Obviamente de lua, com óleo de coco, um lubrificante aí. Entrou alguém aqui em casa? Alô? Um barulho estranho aqui. Mas você pode usar diretamente lá, tá? Então, maravilhoso. Ok, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os óleos para os homens, porque eles também merecem. E para os maridões, os parceiros, né? Goldenrod. Esse é um óleo muito especial e é um óleo que geralmente fica fora de estoque. Ele só é colhido uma vez ao ano, então a quantidade dele é um pouco limitada. E quando ele volta em estoque, eu não sei nem agora se tem estoque, mas quando ele volta em estoque é aquela coisa assim que as mulheres vão ao delírio e compram, tipo, muito para estocar para o ano inteiro. O Goldenrod, basicamente, ele ajuda a melhorar a circulação né, para o homem. O que acontece? Ele ajuda a estimular com que a ereção aconteça e permaneça, né? Então, eles souberam do uso para ajudar com as mangueiras esvaziadas e a firmeza, né? Então, esse óleo, ele ajuda justamente, né, com essa parte. É por isso que o Goldenrod, a tradução é vara de ouro. Você pode estar usando ele nos pés, você pode também estar usando ele na parte interna da coxa, exatamente como a gente usa os óleos, né, para a mulher, parte interna da coxa e embaixo do umbigo. Mas também pode estar usando no pé e pode estar usando ele justamente antes para dar uma ajuda aí para o seu homem. Idaho Blue Spruce. Esse é um óleo que eu pessoalmente também tenho uma... eu amo esse óleo. Eu tenho uma história com ele muito boa. Eu gosto dele para mim mesma, eu gosto de estar usando ele porque ele também tem uma frequência, né? Como eu estava falando, uma frequência muito alta. Então, de manhã eu gosto de usar ele para me deixar num humor elevado, para eu ter um bom dia. Mas também quando eu estou me sentindo que eu não estou legal, que eu não estou nos meus melhores dias, que eu estou meio, né, cabisbaixo e tal, é um óleo que eu sempre pego porque eu sei que ele vai me ajudar a sair desse funk e melhorar o meu humor mais rapidamente. Mas ele no sexo, ele tem duas coisas. Primeiro que ele ajuda muito com os feromônios, né? Que é aquela coisa do cheiro masculino, da atração. Então, eu sempre que coloco no meu marido, assim, tipo, me dá aquela coisa, assim, aquela vontade de atacar mesmo, né? De pegar bem aqui, coisa e tal, porque realmente ele mexe com os feromônios. Então, eu gosto muito de passar. Eu geralmente passo aqui na parte das costas, né? Que é onde eu vou ficar lá cheirando.
Mas também ele ajuda também bastante com essa coisa da circulação, né? Uma ótima alternativa para aquela pílula azul. Também ajuda bastante com a ereção masculina, ajuda com, né, com a circulação e a firmeza para deixá-lo em ação. Você pode estar também ou fazendo uma massagem, tá usando como lubrificante também, ou você pode estar também usando ele como, você pode estar usando ele internamente. Algumas pessoas usam, tomam ele como cápsula, né, diluída com óleo de azeite, de 2 a 3 gotas por dia, né? Começa com um pouquinho, né? Se a pessoa não está acostumada a usar os óleos, e aí depois você vai aumentando, mas não passe de 3 gotas diariamente, tá? Porque ele não vai gostar da sensação que vai dar para ele. Shutran é o que a Suzana tinha falado, né? Que ela usa bastante para o marido. O Shutran, ele é uma fórmula que também tem bastante do Idaho Blue Spruce dentro dele. Ele é usado muito como perfume masculino, né? Os homens gostam muito. Aliás, tem uma linha toda da Shutran na Young Living para os homens, né? Tem sabonete de corpo, coisa para barba, e enfim, é bem legal se você quer algum presentinho aí para agradar o seu marido. Mas ele justamente ele ajuda também com o feromônio, né? Com os feromônios para deixar a gente mais atraída ao nosso parceiro. E cada pessoa, né? Quando você usa o óleo na pele, cada pessoa vai ter um cheiro diferente, né? Porque ele vai usar juntamente com a sua bioquímica. Então, cada homem, né, vai ter um cheiro diferente com isso. E é bem legal como tá usando como perfume e apoia os níveis saudáveis de testosterona. Eu falei um pouquinho sobre os óleos de massagem já, né? Eu falei do Sensation, que é um óleo de massagem que eu gosto bastante. Falei do Dragon Time, que é aquele que ajuda na fase da menstruação e a fase pré-menstrual. E também tem o óleo de massagem que chama Relaxation, que ajuda a gente a relaxar, né? Então, esses óleos de massagem são muito gostosos, né? Principalmente para você ter um clima legal, assim, começar, né, aquela brincadeira e coisa e tal. São óleos bem bacanas para você ter aí, são óleos da Young Living. Se você for lá no seu... para comprar os produtos, você vai ver como Massage Oil, ok? Algumas receitinhas aí para vocês de lubrificante. Como eu falei, eu vou estar passando esse e-book aí para vocês, então vocês vão ter essas receitas, mas coisas super fáceis de fazer. Aliás, essa receita para quem está no Brasil, você vai basicamente ter todos esses óleos aqui no Brasil, menos o Clary Sage, mas a gente tem o Tea Tree e lavanda vem no seu kit inicial, né? O Ylang Ylang e o Black Pepper vem no kit do Vitality, se você tem esse kit, mas se não, você pode comprar ele sozinho, e o Ylang Ylang também, tá? E aí você bate esses óleos essenciais no óleo de coco, deixa num potinho ali, e você pode estar usando toda vez que você precisar. E tem outra receita de lubrificante, que é com Sensation, Cypress, Orange e Peppermint, que também vai ajudar bastante você com uma sensação. O Peppermint, ele ajuda, né, a dar aquela esfriada, então se você gosta daquela sensação mais geladinha, esse lubrificante é bem legal, tá? E chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado desse workshop. Fiz com bastante amor e carinho. Eu sei que, né, é um assunto que a gente podia ficar aqui horas e horas e horas falando. Eu podia falar muito mais sobre cada um desses óleos, mas para a gente não ficar uma coisa muito extensa, né? Eu dei uma condensada aqui. Se você tá com dúvida, se você não sabe como faz, eu quero comprar, eu tô no Brasil, eu tô nos Estados Unidos, eu já sou membro da Young Living, eu não sou membro da Young Living, a melhor forma que eu sugiro que você faça é mandar mensagem para quem te convidou aqui para esse workshop
e a pessoa vai poder estar te ajudando exatamente em como fazer sua compra, em como tá conseguindo os melhores descontos aí e presentinhos extras, tá bom? Eu vou abrir aqui para quem tiver perguntas e quiser fazer alguma pergunta. O e-book eu vou fazer o seguinte, tá? Essa coisa de e-mail não é comigo, eu vou demorar pra caramba para mandar e-mail para todo mundo. Se vocês me conhecem, vocês sabem. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mandar para todas as líderes que estão aqui esse e-book. Então, conversa com a pessoa que te convidou aqui para o café da manhã, que ela vai ter esse e-book e ela pode passar para vocês, tá bom? Porque aí fica mais fácil e eu não vou esquecer de ninguém. Alguém tem alguma questão, tem alguma dúvida, tem algum testemunho para falar? Eu vou deixar aqui, é só tirar o seu microfone do mudo, ou você pode colocar nas perguntas aqui. Se não, eu então agradeço todo mundo que participou, agradeço muito a doutora Maria Clarissa por ter tirado tempinho aqui e dado uma explicação tão bacana sobre os nossos hormônios e os nossos ciclos. E eu sei que você... a gente vai ver você bastante aqui nos próximos workshops. Eu vou ficar enchendo o seu saco também, assim como você enche da Ju. E se vocês precisarem, né, de alguma informação, eu sei que ela vai ficar ao seu dispor. Você atende aonde, Maria Clarissa? Em BH? A princípio, eu sou médica residente, então eu tô fazendo a minha especialização ainda, eu não tenho consultório, eu só tô começando ainda. Eu termino a especialização ano que vem, em fevereiro, e vamos aí, começar essa rota, essa carreira aí. Maravilha. Não, e a gente precisa, né, mais de médicos, assim, justamente Exatamente. que sejam conscientes, né, da gente como um corpo inteiro, como indivíduo também, né? Isso é muito legal. Tem algumas perguntas no chat e eu queria fazer uma pergunta. Quando você passa o Progestin Plus, em que período? Então, eu vou explicar para vocês o que eu faço pessoalmente, que eu vi que funciona para mim, tá? E isso daí foi com algumas pesquisas. No começo eu comecei a passar o Progestin Plus todos os dias, e isso ajudou a balancear os meus hormônios. Depois que eu vi que eu já estava com os hormônios balanceados, eu já estava bem e tudo mais, eu comecei a mudar o meu ritmo. Então, o que eu faço? Após a minha menstruação, né? Então, quando o meu ciclo acaba da menstruação, eu começo, e durante a menstruação também, eu uso o Endoflex. O Endoflex é um que eu uso todos os dias na minha água. Então, ele está em cima do meu filtro da água. Então, quando eu vou tomar água, eu coloco uma gotinha lá, uma vez por dia. Ou quando eu faço um smoothie, enfim. Se você quiser fazer uma cápsula, você pode fazer. Ou você pode estar passando também. Eu prefiro estar usando ele internamente. Então, eu uso o Endoflex todos os dias. E aí, eu vejo quando eu estou no meu período fértil, eu ovulei. A partir do momento que a minha ovulação, meu período fértil termina, eu começo a usar, então, o Progestin Plus. Porque é dali que a progesterona vai começar a cair, né? E aí é quando eu começo a estar usando ele com mais frequência. Então, eu uso ele geralmente uma vez por dia. Então, eu já faço ele. Eu coloco aquela... Isso daqui vem no kit de todo mundo. Quem tá no Brasil, nos Estados Unidos, você vai ter isso daqui. Você pode comprar extra no site da Young Living também. Então, eu coloco aqui em cima. E aí eu deixo do lado da minha escova de dente para eu não esquecer, porque senão eu esqueço, né, gente? Então, dicas tenha sempre os seus olhos à sua disposição na coisa mais fácil possível, tá? Se você quer estar usando os seus olhos diariamente, tenham ele na sua vista. Então, do lado da minha escova de dente, eu deixo ele lá. E uma vez por dia, geralmente, eu uso de manhã, mas muitas pessoas gostam de usar de noite, porque ele ajuda algumas pessoas a dormirem melhor. Eu passo ele nessa área aqui e eu passo ele aqui. Ele é um perfume maravilhoso e basicamente é isso. Então, eu faço isso uma vez por dia
Quando eu vejo que eu estou naqueles uns 2, 3 dias antes da menstruação, que eu começo a sentir a diferença no meu corpo, aí eu começo a usar ele mais frequentemente. Então eu uso ele umas 2, às vezes 3 vezes ao dia, nesses dias antes da menstruação. E quando eu faço isso direitinho, porque às vezes eu esqueço, né? Mas quando eu faço isso direitinho, eu vejo que as minhas dores de cabeça e as minhas cólicas e a minha TPM não fica muito atuada, ou eu não sinto nem um pouco, tá? Então isso daí, pra mim, é o que funciona melhor. O Ladies Clairol, eu não tenho ele aqui comigo no Brasil, então eu não tenho usado, mas eu usava ele também de manhã como perfume quando eu queria me sentir mais sexy. Mas isso é o que eu uso, né? É o que tem funcionado pro meu corpo. Aí cada um vai ter que ver, né? O que você precisa mais? É mais testosterona, é mais progesterona? Você tá tentando engravidar? Você quer balancear o seu ciclo? Então cada pessoa vai acabar tendo uma experiência diferente, né? Deixa eu ver aqui, a Grey, você disse que pode fazer massagens, pode passar nas partes íntimas dos homens. Depende do óleo, tá? Então tenha certeza que é um óleo que pode estar passando. Por exemplo, o Idaho Blue Spruce você pode estar passando nas partes íntimas. Aquelas receitas de lubrificante você pode estar passando. O Cypress você pode estar passando. Sempre diluído, né? E se tiver alguma sensação de ardência ou alguma coisa assim, sempre não tente lavar com água, mas coloque mais óleo para diluir, né? Quanto mais você diluir, menos você vai sentir qualquer sensação que o óleo pode te dar. Tem alguma coisa sobre o Mister? Eu esqueci de colocar o Mister, eu não sei por que eu não coloquei o Mister. O Mister, ele é um óleo essencial que ele ajuda na testosterona. Então, geralmente, é uma coisa mais para o masculino, mas nós sabemos, e a doutora Maria Clara vai poder falar melhor até, que nós mulheres também precisamos da testosterona. Também é um hormônio que está presente no nosso corpo em menor quantidade do que dos homens, mas está presente. Então, quando a nossa testosterona está muito baixa, também causa esse desequilíbrio hormonal. Então, o Mister, se você sabe que a testosterona pode ser um óleo que pode ser um hormônio que está muito baixo, o Mister é um ótimo óleo para você também estar usando. É um ótimo óleo para estar usando com os homens que estão com algum problema de desequilíbrio na testosterona. E também eu ia falar mais alguma coisa, mas me fugiu da cabeça. Ou então, tipo, se você viu, eu usei o Progessence, não senti muita diferença. Eu usei o Ladies Clairol, não senti muita diferença. Tenta o Mister. Talvez seja realmente a falta de testosterona que você esteja presenciando aí no seu corpo, tá? Amei esse café da manhã também. Vou mandar o e-book das outras aulas. Eu mando para você sim, mas eu não sei quem é iPhone 4. Quem é a Lu? É a Lu, tá, ótimo, beleza. Me manda uma mensagem no WhatsApp para não esquecer, Lu. Excelente, foi maravilhoso, amei. Eu não tenho líder aí. Patrícia Marta. Não tem problema, a gente se conecta. Depois você me fala com quem que você comprou o seu kit e eu consigo pegar você. Ou então me manda uma mensagem. O meu Instagram é panrupi.yl. Se alguém quiser me mandar uma mensagem depois, vocês podem me mandar uma mensagem por ali, tá bom? Mais alguma pergunta de alguém? Eu tô tentando ver aqui nos comentários. Ok. Esse workshop também eu vou estar deixando disponível para todas as líderes aqui, todas as pessoas que são membros da Young Living. Então, quem quiser tá dando uma aula sobre os hormônios vão poder estar usando isso daqui. Eu vivo em Angola. Ai, que delícia! Ok, eu vi no mundo para consegui-los. Ai, eu imagino. Tá, Patrícia, depois me manda uma mensagem no privado, a gente conversa, tá bom?
Então é isso, gente. Depois eu vou ler todos os comentários, mas qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não tenho calendário para quando serão os nossos próximos workshops, mas a gente tem bastante aulas já planejadas para as próximas semanas, então tenha certeza que você está lá nos nossos grupos para saber sobre as próximas aulas. E enfim, a gente vai vendo, tá bom? Muito obrigada a todas vocês que participaram e até a próxima. Super beijo, bom domingo aí para vocês. Tchau, tchau.